Boa noite, queridos, queridas. Aqui estamos para mais um evangelho da nossa casa. Vamos nos sintonizando nossas mentes, nossos corações em Jesus, para que possamos aprender um pouco mais neste dia, neste momento. Vamos nos unir aos irmãos maiores, a toda a espiritualidade, para que nosso evangelho possa chegar a cada lar e levar um momento de carinho e de amor. Assim seja, graças a Deus. Tem alguém por aí? Eu me atrasei um pouquinho, peço desculpa. Tá falando que minha conexão tá muito lenta, né? Tem alguém já aparecendo aqui. Mas, de qualquer maneira, vamos solicitando a todos que queiram colocar a água para fluidificar, no momento certo das nossas vibrações, a gente avisa, tá bom? Boa noite, Fernanda, boa noite, André, tudo jóia? Então, nosso evangelho sempre é comentado, né, e trabalhado no livro Religião dos Espíritos, que é psicografia de Chico, pelo espírito de Emmanuel. E hoje nós estamos na lição 76ª, acho que é assim que fala, né, 76, e um tema muito importante, chama-se Jesus e Atualidade. Sempre lembrando que esse livro foi escrito numa reunião pública de 30/10/1959, ok? E ela está referendada na questão 626 do Livro dos Espíritos, né? Como sempre, há uma referência do Livro dos Espíritos. Eu vou pegar aqui o Livro dos Espíritos e vamos achar a 626, para ver o que Kardec perguntou aos espíritos em relação a esse tema. Então, a lição 626 está no livro 3, né? Que são as leis morais. Boa noite, pessoal. E aí, Kardec pergunta aos espíritos: as leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus e antes dele só foram conhecidas por intuição? E eles respondem: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e ensiná-las, desde os séculos mais distantes. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente, estando as leis divinas escritas no livro da natureza. O homem pode conhecê-las sempre que desejou procurá-las. Eis porque os seus princípios foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos da doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, lembrando das leis divinas e naturais, né? Os espíritos respondem que foi dado a todos os homens por toda parte. E alguns fizeram, né, todo esse trabalho em relação aos legado, né, de Jesus e de Deus. Então, a gente lembra de Moisés, né, que antecedeu a Jesus e que também trouxe, né, para aquela civilização, para aquelas pessoas, né, que viviam naquela época, o que era possível eles entenderem. Como nós hoje, né? Avançamos um pouquinho, progredimos um pouquinho, mas ainda temos muito a aprender. E ele diz aqui, ó, eis porque os espíritos, né? Eis porque os seus princípios
foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E também porque encontramos os seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Então, nem sempre tudo foi passado fielmente, né? Mas os homens de bem, né, os homens do bem, foram aqueles que semearam todos esses ensinamentos das leis divinas e naturais. Então, vamos passar para a Religião dos Espíritos, né, o livro. Quem tem o livro mais novo é a lição 7.6, né, como eu falei. 7.6. Então, vamos lá. Jesus e a atualidade. Emmanuel começa assim: hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas, vibrando em ondas características. Então, a gente tem aí a física e a física quântica, né? Onde a luz é uma forma de energia. Disse o Cristo: brilhe vossa luz. Isso a gente já ouviu várias vezes e precisamos trabalhar isso, né? Saber que temos uma luz imensa conosco e que nós podemos propagá-la para todas as pessoas. Começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. A magnetologia é uma ciência que estuda os efeitos magnéticos, né, da matéria, produzidos por ímãs, por correntes elétricas. Então, são as energias, na verdade, né? Magnetologia, uma ciência. Ele elucidou o Senhor: necessário vos é nascer de novo. E Emmanuel continua: conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou tensão, em favor do próprio equilíbrio. Então, nós já vimos aqui em outros temas, né, quanto é prejudicial que nós não mantenhamos a calma, né, e não entramos nessa vibração de cólera, né, nesse sentimento que não é positivo, para que a gente possa encontrar o nosso equilíbrio. E Emmanuel continua: ensinou Jesus, por fórmula de paz e proteção terapêutica: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, amar os nossos amigos é muito fácil, né? Muito fácil. Mas amar os nossos inimigos não é uma coisa fácil, né? Dar a outra face, né? Como nós temos no Evangelho, quando somos caluniados ou somos mal interpretados, não é fácil. Mas está aí um ensinamento gigante de Jesus, né? Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade, a afeição de recalque. Aclarou o Divino Mestre: não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. Então a gente começa a perceber como Emmanuel, né, através da escrita de Chico, vai fazendo essas comparações, né, dos ensinamentos de Jesus, que até hoje são praticamente divinos e praticamente novos, né? Não tem nada de velho aqui. É tudo novo dentro daquilo que nós estamos passando. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Então,
outra ciência aí que proclama nas escolas de educação, né, as escolas dentro da doutrina, o nosso reajuste. Proclamou o eterno amigo: misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. Tem um outro tema aqui nesse livro que fala exatamente isso, e no Evangelho, no nosso Evangelho, né, da doutrina, também existe essa colocação, que misericórdia quero e não sacrifício, diz Jesus, porque os sãos não necessitam de médico. A sociologia perpetua o trabalho para cada um na comunidade como simples dever. Novamente, outra ciência, ciência da viver em sociedade, né? Informou Jesus: quem dentre vós deseja a posição de maior, seja o servo de todos. Então, somos todos servos, devedores, né? E não adianta nos colocar em uma posição de ser o melhor, de ser o maior. Porque quanto mais nos colocamos assim, mais nós descobrimos que temos que servir. Sempre, né? A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo: dai a César o que é de César, o que a César compete, e a Deus o que a Deus pertence. Então, novamente, né? A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. E aí Cristo referendou: dai a César o que a César compete, e a Deus o que a Deus pertence. Então, hoje, nós vivemos no dia a dia, né, essa situação. Às vezes, queremos o que é do outro, mas não adianta nós queremos, né? Tem um ditado até que fala, né, que o que é do homem o bicho não come, né? E o que é seu está guardado para você, independente de qualquer coisa, né? A astronáutica, outra ciência, examina o campo físico da Lua e dirige a atenção para a vida material em outros planetas. Anunciou o mestre dos mestres: na casa de meu pai há muitas moradas. Aí referendado já pelo estudo, né, da astronáutica, que existem outros planetas, que existem outras vidas, que existem outras pessoas. Diferente de nós, pode ser, né? Mas existem. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima dos templos de pedra. Asseverou o emissário sublime: nossos antepassados referenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Então, independente do nosso estar, né, do nosso ambiente, nós sempre podemos estar em oração, em espírito, né, através do Pai, né? Porque o Pai procura o que assim o procuram. Então, através da oração, nós sempre vamos encontrar um caminho melhor. E ele fala também para o culto da assistência social, que é o servir, né? Que é amar o nosso inimigo, que é amar o nosso irmão, que é estar sempre pronto para servir. E ele continua, Emmanuel: a navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual
que, por enquanto lhes obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho, a fraternidade. Então, ele citou aqui as novas tecnologias, né? Através da navegação, através da aviação, através do telefone, do rádio, do cinema e da televisão, e hoje o celular, né? Os notebooks. Independente de toda essa tecnologia, o único caminho que nós temos é a fraternidade. Eu lembro que no começo do Google, né? O Google foi criado, eu lembrei agora, para as pessoas que viviam longe uma das outras, né? Tipo assim, Brasil e Japão, Brasil e Austrália. Seria uma maneira das pessoas se verem e se conversarem, né? Estarem juntas uma da outra. Mas alguma coisa escambou para outro lado, né? Mas de qualquer maneira, o senhor Google é uma grande ferramenta para que a gente esteja sempre em comunicação com as pessoas, né? Com o ser universo, né? Com o universo, na verdade. E aí, tudo isso, né? Todos esses serviços indicam que a gente só tem um caminho, a fraternidade. Como Emmanuel colocou aqui através de Chico. Recomendou o Senhor: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Independente da tecnologia, independente de como estamos nos dando, independente da distância, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei. E para fechar, Emmanuel, através de Chico, coloca assim: eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho, em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos, ante a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje, como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Então, os ensinamentos de Jesus estão sempre presentes e não morrem e não ficam velhos, estão sempre a nos guiar. É só a gente perceber isso, né? Então, a mensagem de Jesus é eterna e verdadeira. Deus, o Criador, né? Nessa mensagem atemporal, né? Para nós não existe tempo, né? E Jesus é aquele que nos guia, aquele que nos está sempre presente, aquele com quem nós aprendemos, aquele com quem nós sempre vamos colocar o melhor, aquele com quem nós vamos aprender o melhor sempre, porque o seu exemplo foi máximo. E até hoje, né? Como diz o nosso tema, até hoje atual, até hoje sendo muito forte nas nossas percepções, na nossa vida, na nossa vida, né? Não tem como a gente separar tudo que Jesus deixou lá no passado do que a gente vive no presente hoje. Ele será sempre atual, né? E como coloca aqui no finalzinho, Emmanuel, Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. E não vamos esquecer que a moral foi sempre o sentimento, sempre tudo aquilo que Jesus tentou nos mostrar e plantou aqui, porque ele plantou a moral
entre os homens, a moral dos sentimentos, a moral das relações, sempre. Sempre nos colocou isso como a verdade. E a gente vai passar para o Evangelho segundo o Espiritismo, aonde hoje nós vamos ver do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 19. E ele tem aqui a assinatura de Santo Agostinho, em Paris, 1863. E ele se intitula O Mal e o Remédio, né? É um texto longo, mas a gente consegue concluir que essa terra tem que ser um lugar de alegria, um paraíso de delícias. Ele pergunta, né? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Está falando da terra, né? Vós que nele vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores. Voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vós ter querido provar. E assim, né, ele continua. Homens, não reconhecereis o poder do vosso Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatude e de alegria. Então, não precisamos só estar perto de Deus e de Jesus nesses momentos de glória, de alegria, né? E aí, continuando, ele coloca como o tema é o mal e o remédio, né? Ele coloca: os remédios, pois, poderíamos dar aos que forem atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível, a fé. Voltar os olhos para o céu. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Como é que nós cultivamos a fé? Acreditando em tudo aquilo que Jesus nos mostrou, plantou, fez, agiu. Todas as suas ações foram em cima daquilo que ele acreditava através do Pai, né? Através de Deus. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida, um segundo da sua eficiência, da sua eficácia, é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Então, nós passamos por essa terra, né, como espíritos, e às vezes nos guiamos pelo mal, e o único remédio é a fé, né? E Santo Agostinho continua: eu vos digo que aquele que sofre, que tiver a fé como apoio, será colocado sob a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos mais dolorosos serão para ele como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo que, enquanto esse se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. E ele termina assim: felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. Então, lembrando o nosso capítulo, bem-aventurados aflitos, que somos nós, né? Somos sempre nós que estamos sempre pedindo auxílio. E muitas vezes o auxílio está em nós mesmos, através da nossa crença, através da nossa fé, através das nossas ações, né, nossas atitudes, é que nós conseguiremos, através, né, indo para o mal, conseguir esse remédio do bem, que é a fé. Que nunca estamos desprotegidos, jamais.
né? Nesse capítulo, Jesus coloca: bem-aventurados os aflitos. Então, sempre seremos apoiados, sempre seremos guiados, né? Por toda a eternidade. E aqui ele coloca, né, que mesmo que a gente vá embora desse mundo, né, aqui sua alma se desprenderá de tal maneira de seu corpo, que enquanto esse se torcer em convulsões, ele pairará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Então é muito forte tudo isso, né? Para a gente entender que só existe um caminho, o caminho do bem, e que através da fé nós poderemos galgar este caminho. Desejo que tenha sido o mais explícito possível para vocês, né? E nesse momento do Evangelho, um momento importante do Evangelho, nós vamos fazer as nossas vibrações. Lembrar que quem quiser colocar água para fluidificar, esse é o momento para que essa água possa fluir de uma maneira positiva a quem tem necessidade, né? Então vamos fazer as nossas vibrações com o nosso coração repleto de gratidão. Vamos vibrar amorosamente por todos aqueles a quem muito amamos e por aqueles que necessitam mais do que nós. Não esquecendo que, mesmo aqueles que se dizem não ser nossos amigos, vamos imaginar uma grande luz emanando concórdia e união. Vamos vibrar com muito amor e gratidão por nossos queridos, aqueles nossos queridos que estão em casa, né? Nossos familiares, que eles sejam envolvidos com muito amor, que cada um possa receber as energias necessárias ao refazimento físico, mental e espiritual. E que receba através de tuas mãos luminosas, Senhor, o bálsamo que cura, o lenitivo que acalma e a paz que tranquiliza. Vamos vibrar pedindo por todos os encarnados e desencarnados que passam, né, pelas dores da alma, aquilo que nós acabamos de ver no item 19 do capítulo 5. Pelas dores da separação, pelas dores do corpo físico, pelas dores morais, que possam receber o lenitivo de que tanto necessito. Vibramos por todos aqueles que sofrem em solidão, depressão, ausência de seus afetos, para que possam sentir nesse momento as energias reconfortantes e encorajadoras. Vibramos também pelo jovem, pelas crianças, especialmente pelos velhos, né, pelos idosos, que tanto precisam ser protegidos. Vibramos, Mestre Jesus, por todas as criaturas que, cheias de amor e boa vontade, querem praticar o bem, querem viver no caminho do bem, trabalhando em favor do próximo, que eles consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Vibramos pela fluidificação das águas neste momento, para que ela possa, de uma maneira fluidificada, trazer o necessário a quem precisa, na verdade, né? Vamos vibrar para o nosso lar, nossa casa, nosso cadinho, né? Vamos vibrar para nossa casa Nova Era, sempre aberta a nos acolher, sempre pronta, com toda a espiritualidade a nosso favor. Nesse momento, vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos, para que possamos
galgar sempre o caminho do bem, através da fé em Jesus, através da fé em Deus, através de nossos mentores, de nossos anjos guardiões. Que assim seja. Graças a Deus. Agradecendo muito a presença de vocês, que nós possamos estar juntos em outros momentos, agradecendo a presença de Deus Pai Todo-Protetor, que nos envolveu durante todo esse Evangelho. Pai, agradecemos todos os ensinamentos desse dia, agradecemos por este dia, por estarmos vivos e por estarmos à procura de Tuas palavras através do Teu Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Como nós vimos no nosso tema da religião dos espíritos, né? Jesus está sempre presente, sempre atuante, em todos os momentos. Um grande beijo no coração de todos vocês. Fiquem bem. Uma boa noite, sem muito frio. E até uma próxima.